A Assembleia de Deus em Santa Catarina tem a honra e a satisfação de ter recebido a visita do missionário Daniel Beto, pioneiro da obra pentecostal no Brasil. E queremos agora, irmão Daniel, que nos conte alguma coisa do início do trabalho da Assembleia de Deus neste país. Nos diga, irmão Daniel, quando foi a sua chamada e como foi a vinda para o Brasil? Jesus me chamou quando estava em Chicago, depois que ele me tinha batizado com seu Santo Espírito. Eu fui para um lugar chamado São Bento. Irmão Wingren era pastor de uma igreja pentecostal naquela cidade. E ali, pela revelação do Espírito Santo do meu irmão, chama-se Uldin. Jesus nos chamou e ele mencionou Pará naquela revelação. E fomos para a livraria, procuramos um mapa e encontramos o lugar Pará, perto do Rio do Amazonas, boca do Rio do Amazonas. E o Senhor Jesus, pela oração, nos mostrou que essa é a vontade do Senhor, que nós fôssemos juntos para Pará. E saímos pela fé e fomos consagrados para este trabalho quando nós saímos. E o Senhor Jesus estava conosco. Nós, quando chegamos para Nova York, nós não tínhamos dinheiro para passagem. E saímos na cidade, encontrei o meu irmão que sentia a vontade do Senhor para dar uma vinha $90. E irmã Vinha disse: se sente a vontade do Senhor, que esta é a vontade do Senhor, e creio que é a vontade do Senhor, porque eu e minha companhia Daniel, nós vamos para Brasil, nós não temos dinheiro para passagem. E depois fomos direto para a agência e compramos passagem na terceira classe para Belém do Pará. E o Senhor Jesus estava conosco na viagem. E testificamos o grande amor de Jesus para os passageiros. E um dos passageiros entregou Jesus. Louvado a Deus. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Louvado seja o santo nome. E desembarquemos em Belém do Pará no dia 19 de novembro de 1910. O Senhor Jesus estava conosco e sentimos a presença do Senhor quando nós chegamos para Belém do Pará. E chegamos para um jardim e ali nós sentamos num banco e pedimos a Jesus a direção pelo seu Santo Espírito. Oremos a Jesus, Jesus salvasse muitos brasileiros, batizasse muitos com seu Santo Espírito. E chegaram um pessoal de carregadores e crianças carregando essas maletas. Mas nós dizemos elas, em língua inglesa, nós carregamos nossas maletas nós mesmos. E depois descemos na cidade e encontramos alguns dos companheiros da viagem. Eles disseram a nós que nós podíamos ir para o mesmo hotel onde eles estavam hospedados. Nós fomos para o mesmo hotel e ficamos ali 2 dias. E naquele mesmo hotel nós vimos um jornal que foi escrito um pastor da igreja metodista. O nome dele estava no jornal, Justus Nelson. E procuramos a casa do senhor Justus Nelson e ele nos recebeu muito bem, tanto ele como a esposa dele. E depois ele foi conosco para a igreja batista e nos apresentou para o pastor da igreja batista. E o pastor da igreja batista também nos recebeu muito bem, tanto ele como a família dele. E ali nós ficamos um tempo e naquele tempo Jesus estava conosco, louvado o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos ajudava. E procurei um trabalho com dinheiro que eu ganhava, ajudar meu companheiro. E meu companheiro procurou um professor que ensinava a língua portuguesa. E quando eu cheguei no meu trabalho, eu recebi a mesma lição, que ele tinha recebido ser professor. E o pastor da igreja batista nos interpretava de inglês para português. Também falamos que Jesus é
é mesmo ontem, hoje, para sempre. E o Senhor Jesus derramou as ricas bênçãos em Pará, que agora tem grandes igrejas. O Senhor Jesus tem derramado seu Santo Espírito em muitos lugares. Em Belém do Pará tem uma grande igreja pentecostal. Bendito seja o Senhor Jesus, que nós podemos confiar na palavra de Deus, que Jesus é mesmo ontem, hoje, para sempre. Que Ele também batiza seu povo no Espírito Santo. E Ele tem curado muitos enfermos por meio da oração. Aleluia. E Jesus está continuando sua obra, batizando seu povo no Espírito Santo. E está preparando um povo para sua vinda gloriosa. Nós alegramos que Jesus está continuando sua obra por toda parte nesse país. Jesus tem levantado muitos trabalhadores, que está cheio do Espírito Santo. Isso me alegra muito para ver a obra do Senhor também aqui em Santa Catarina, que Jesus tem derramado seu Santo Espírito em muitos lugares, e Ele está preparando um povo para sua vinda gloriosa. Por isso nós alegramos muito, pois sabemos que Jesus está com seus servos, e portanto que nós chegamos mais perto de Jesus cada dia, para que Ele por nos guiar pelo seu Santo Espírito. Para mim foi uma grande alegria para visitar os prezados irmãos aqui em Santa Catarina e para ver a obra que Jesus tem feito aqui. E sempre que quero me lembrar os irmãos das minhas orações, que Jesus derrama ricas bênçãos em cada lugar, para que muitos pecadores se entreguem enquanto é tempo, porque a vinda do Senhor Jesus é muito breve. Louvado seja o Senhor Jesus, que Ele está com seu povo que louva seu santo nome em espírito e em verdade. Louvado seja o santo nome. Irmão Daniel, muito bem pelo relato que tem feito o irmão, mas gostaria que o irmão mencionasse mais ou menos quando organizou a primeira igreja Assembleia de Deus e as primeiras pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo. Foi em Belém do Pará. Jesus batizou a primeira pessoa no Espírito Santo. Foi no dia 8 de junho de 1911, quando Jesus batizou a primeira pessoa no Espírito Santo, em Marcelina, Albuquerque. E depois, outro dia, Jesus batizou outra irmã, chama-se Nazaré, com o Espírito Santo. E depois, a terceira pessoa foi um irmão, chama-se Emetoso, que foi a terceira pessoa que Jesus batizou no Espírito Santo. E Jesus continuava a batizar seu povo no Espírito Santo, em Belém do Pará, pela continuação da oração. Quando nós perseveramos em oração, e o Senhor Jesus tem abençoado ricamente sua obra em cada lugar. Irmão Daniel, estamos agradecidos pela declaração que tem feito o irmão, mas poderia nos relatar como foi então feito, quando a primeira construção de templo na Assembleia de Deus e o número de crentes no dia da organização? Quando a igreja foi inaugurada, foi em 1914, e tinha um pouco número de crentes quando a igreja foi inaugurada, mas Jesus estava conosco. Quando a igreja foi inaugurada, estava mais ou menos 22 pessoas, e o Senhor Jesus tem continuado tem derramado suas ricas bênçãos sobre o seu povo. E agora tem uma grande igreja em Belém do Pará, com cerca de 6.000 membros. E no interior tem muitas igrejas pentecostais. Jesus tem seus servos que estão anunciando as boas novas de salvação por toda a parte. Louvado seja Deus. Irmão Daniel, muito bem, estamos tão agradecidos por essas declarações, mas o irmão, faça o favor ainda de nos dizer como o irmão acha que o segredo desse trabalho ter crescido tanto, o irmão chegar naquele ano 1910, organizar esse trabalho, como o irmão tem revelado, Jesus batizando aquelas primeiras pessoas com o Espírito Santo, e agora um número a mais de 500.000 membros crentes da Assembleia de Deus. O irmão pode nos dizer o segredo deste grande progresso? O segredo é o Espírito Santo, porque nós cremos que Jesus é mesmo ontem, hoje, para sempre.
que Ele não somente perdoa nossos pecados, mas também batiza esse povo no Espírito Santo. E temos visto muitos irmãos que receberam a promessa do Espírito Santo. Depois eles saíram, testificaram respeito ao grande amor de Jesus Cristo para seus conhecidos. E assim a obra do Senhor crescer mais e mais. Jesus tem levantado trabalhadores que estão anunciando essas boas novas. Jesus não somente perdoa os pecados, mas também batiza esse povo no Espírito Santo. Isso me alegra muito. E eu estou alegre que Jesus está derramando suas ricas bênçãos por toda parte nesse país, em cada estado. O Senhor Jesus está batizando esse povo no Espírito Santo, curando os enfermos e salvando os pecadores. Louvado seja o seu santo nome. Este é a obra do Senhor e vai continuar até a vinda do Senhor Jesus. Graças a Deus. O irmão Daniel nos falou como a obra do Senhor começou em Belém do Pará, como Jesus batizou com o Espírito Santo, como esta obra ainda continua. O segredo está justamente no batismo com o Espírito Santo, a operação do Espírito Santo. A Assembleia de Deus hoje continua num grande progresso. Irmão Daniel, o irmão pode nos dizer se há firmeza nas doutrinas ainda na Assembleia de Deus, aquelas primeiras que foram anunciadas, como a cura divina, batismo com o Espírito Santo e a salvação e liberdade do pecador para seguir a Cristo? Jesus está continuando a sua obra, batizando seu povo no Espírito Santo e está curando os enfermos. Isso me alegra muito. E alegramos que Jesus vai continuar a sua obra até aquele dia quando Ele vem nos buscar para seu lar celestial. Louvado seja o Senhor. Nós queremos chegar mais perto de Jesus cada dia e estar pronto aquele dia quando Ele vai nos buscar. Louvado seja o santo nome. Muito bem, irmão Daniel. Estamos muito agradecidos já ao nosso Deus. Louvamos por esta declaração. Agora sabemos que o irmão se despede da Assembleia de Deus em Santa Catarina, destino a São Paulo, onde está ocupado na grande obra do Senhor. E a honra foi para nós, a Assembleia de Deus em Santa Catarina, ter recebido o irmão, este velho amigo e pioneiro da obra pentecostal nesse país, tendo o desejo de nosso coração que Deus conserve a vida do irmão por muitos tempos ainda e que ajude nesta grande obra tão gloriosa para que possamos levar por todos os recantos do Brasil essa mensagem santificadora e gloriosa que Jesus salva os pecadores, batiza os crentes com o Espírito Santo e vem buscar a sua igreja para o dia da sua vinda gloriosa. Graças a Deus. Estou muito agradecido aos prezados irmãos que tenho visitado em cada lugar deste estado. E o Senhor Jesus tem estado comigo. E foi uma grande alegria para mim, para encontrar os prezados irmãos em cada cidade. E o Senhor Jesus tem derramado as ricas bênçãos. O pecador tem se entregado a Jesus e os enfermos foram curados por meio da oração. Nós alegramos que Jesus está conosco. E quero lembrar meus prezados irmãos nas minhas orações, cada dia, para que o Senhor continue a sua obra gloriosa. Esta obra que Jesus começou em Belém do Pará está continuando sobre todo esse país. Jesus abençoe ricamente os prezados irmãos. Peço que os irmãos que lembram de mim, que Jesus, nas vossas orações, que Jesus me guarda na minha viagem para São Paulo. Louvado a Deus. E quero lembrar os irmãos nas minhas orações cada dia, para que Jesus abençoe ricamente sua obra aqui. Muito bem, irmão Daniel, o meu abraço em nome da diretoria da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santa Catarina, que é constituída atualmente de presidente pastor João Hugo, vice-presidente Manuel Geran Miranda e secretário Satírio Loureiro. E aqui, como pastor da Igreja Assembleia de Deus em Joinville, também o meu forte abraço. Que Deus abençoe.